Boa noite, mister. Queria que você fizesse uma análise da partida de hoje, desse jogo contra o Botafogo, o último do Cruzeiro em casa nesse Campeonato Brasileiro, diante do seu torcedor. Bem, em relação à análise do que se passou durante o jogo, acho que o Cruzeiro teve até o 2-0 o controle absoluto do jogo, o adversário só chegou lá em lances de bola parada ou algum contra-ataque. E depois demos uma relaxada geral, e a partir daí o adversário cresceu, acabou por fazer o 2-1, a malta começou ali a ter alguns erros e permitiu o adversário empatar. Mas com certeza que gostaríamos de ganhar hoje, mas é importante que hoje conseguimos o objetivo de estar no pódio, além da Libertadores, estar no pódio do futebol brasileiro. Já vos tinha dito isso, nos últimos anos só o Palmeiras tem mantido uma regularidade no pódio, o Flamengo acho que é 3 vezes, poucas equipas conseguem uma regularidade e este é o primeiro pódio dos últimos anos. Eu até acho que depois de 2014 é o único pódio que nós temos, o Cruzeiro, e com certeza olhar para o futuro, que este pódio que seja um objetivo, uma ambição em termos de futuro, porque os cruzeirenses assim o merecem. Mister, aqui. Boa noite. Nessa caminhada, eu queria que você contasse, vamos colocar assim, o que foi para você o ponto de virada desse time para conseguir esse pódio, né, e conseguir essa vaga na Libertadores. Quando você olhou e falou assim, e aí, acho que agora nós vamos juntos. E uma outra, também, se você me permite, já para domingo, é hora de dar uma descansada na turma e focar mesmo para esse jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil na semana que vem? Obrigado. Boa noite. Bem, em relação à época, vocês sabem que a época começou de uma forma muito difícil, não é? Foi por isso que trocou de treinador. Quando corre bem, não é necessário trocar de treinador, trocou de treinador. Eu acho que os nossos jogadores deram uma demonstração que era possível jogar nos primeiros lugares do campeonato a partir do jogo do São Paulo. Não me esqueço, na antevéspera do jogo do São Paulo, eu reuni os jogadores e disse aos jogadores, temos o jogo do São Paulo e temos o jogo do Bahia. Se não mudarmos os comportamentos e se não mudarmos a atitude, eu não estou aqui a fazer nada. E saí da reunião, encontrei o nosso presidente e disse, presidente, eu vou fazer aqui umas alterações, também se não correr bem, depois do jogo do Bahia vou-me embora, você não paga nenhum tostão. Eu vou-me embora logo direto, porque eu não estou aqui para ser mais eu. Eu estou aqui para conseguir os objetivos do clube e eu acredito que estes jogadores têm potencialidades. E aí, nesse dia, estes jogadores começaram a mostrar que realmente tinham qualidade, que realmente podiam jogar o pódio do futebol brasileiro e fizeram a época que fizeram e valorizaram-se e o etc. que vocês todos conhecem, não é? Mas isso aí foi essa minha reunião com os jogadores e fico muito satisfeito, e essa minha conversa com o Padrinho e esses jogos foi muito importante, foi o clique para que eles conseguissem demonstrar o real valor que eles têm, que a nossa equipa tem. Em relação à segunda pergunta, é o próximo jogo. Para nós, com certeza, gostávamos de jogar na nossa melhor versão. Você sabe que eu não sou muito apologista de rodar a plantel e fazer grandes trocas de vários jogadores, mas o calendário sim o exige, não é? Temos um jogo daqui a 6 dias e eu não posso estar a colocar esta malta que jogou mais, que já traz 50, 60 jogos ao longo da época, a fazer viagens, a jogar mais um jogo difícil, que vai ser o jogo em Santos. E é uma porta também que se abre para aqueles que têm jogado menos, mostrar que realmente o porquê que estão aqui no elenco do Cruzeiro e também ganhar algum ritmo, porque a seguir a taça
é uma prova extremamente competitiva, não é? Não vamos jogar só com uns, vamos jogar com outros e esses também vão ganhar um pouco de atividade, não é? De tempo de jogo para a seguir nos ajudar pronto, na meia final. Jardim, para o torcedor do Cruzeiro, né, ficou muito feliz, muito satisfeito com essa campanha que o Cruzeiro fez no Campeonato Brasileiro, voltar a figurar no alto, no topo da tabela, e cria uma expectativa muito grande para a próxima temporada, e ainda nessa temporada tem a Copa do Brasil. Como é que você espera que vai ser esses confrontos com o Corinthians? Porque o Cruzeiro jogou contra o Corinthians aqui no Mineirão, fez uma de suas, sem sombra de dúvidas, melhores partidas no ano, porém ali era um jogo pelo Campeonato Brasileiro, e agora são 2 jogos, né? O primeiro no Mineirão, o segundo fora de casa. Você espera mais dificuldades? O que você espera dessa partida? E como preparar o time também para segurar um pouco essa ansiedade? Claro, tem um jogo contra a equipe do Santos, mas certamente a maior parte dos atletas aí, o senhor deve poupá-los. Como é que fazer para poder segurar essa ansiedade também? Em primeiro lugar, nós nunca vamos preparar o jogo do Corinthians com a análise do jogo do campeonato. Eu falei aos jogadores, já expliquei muito bem que o futebol, cada jogo tem a sua história. Como hoje houve 2 histórias dentro do jogo. A primeira história que foi quando tivemos mais bola, tivemos mais concentrados, tivemos bem organizados, fomos superior ao adversário. Quando relaxamos um pouco, o adversário conseguiu ser melhor do que nós. E todos os jogos nós temos que jogar com esta ambição, com esta dedicação, com este foco. E o jogo do Corinthians temos que abordar os 2 jogos com o Corinthians dessa forma. Sabendo o nosso valor, não esquecendo o nosso valor, mas sendo humildes. Porque às vezes, eu até vejo os nossos jogadores até são humildes, mas de fora para dentro, a malta às vezes perde um pedacinho a humildade e embala. E isso às vezes é negativo. Vai ser 2 jogos extremamente competitivos. Nós temos a ambição de ganhar, mas com qualquer equipa que está presente, o Fluminense, o Vasco e o Corinthians, são excelentes equipas e todas elas também têm a mesma ambição. Por isso é importante trabalhar bem, encher o Mineirão, apoiar ao máximo estes jogadores, tentar tirar já um bom resultado aqui para irmos à arena com o melhor resultado. E é isso a nossa estratégia. Ô Jardim, até em cima disso, aproveitando isso que você acabou de falar, com relação a encher a arena, né, que você acabou de dizer, eu lembro que... Não, encher o Mineirão. Sim, a arena que me refiro, o Mineirão. Quando você veio para cá, você disse que um dos motivos que te fez vir para o Brasil foi exatamente voltar a sentir esse carinho do torcedor, esse carinho dos adeptos, né? E agora encerra o Campeonato Brasileiro dentro de casa para o Cruzeiro, tem mais um jogo na Copa do Brasil, tomara tenha mais 2, né, em casa ainda, mas desse resumo que teve, o contato que você teve com o torcedor do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, o que dá para trazer, se cumpriu essa missão de emoção que você voltou a sentir com o contato com o torcedor, o que dá para o Jardim falar desse resumo do contato do torcedor no Campeonato Brasileiro? Sinceramente, eu consegui concretizar muito daquelas ideias que eu tinha na minha vinda para o Brasil. Já tinha-vos dito, a paixão do futebol brasileiro, o próprio país, o Brasil é um país extraordinário. Também tive a felicidade de trabalhar num clube extraordinário, que hoje e no futuro será sempre o meu clube no Brasil. Já fui muito claro em relação a isso. A paixão, os nossos adeptos, o apoio que eles dão, porque o futebol brasileiro dá-nos apoio, resultados positivos. Também quando é o inverso, esse apoio não existe, existe a crítica, existe estes 2 barómetros do futebol brasileiro, mas não só no Cruzeiro, em todas as grandes equipas do futebol brasileiro existe isto. E pronto, e acredito que também em termos desportivos, com certeza queríamos todos ganhar o campeonato, acabar hoje e ganhar o campeonato, estar aqui a levantar o troféu. Mas como já disse, se tivéssemos a possibilidade, no dia que eu cheguei no campeonato, de dizer aos nossos adeptos, vamos ficar no top 3, vamos fazer 70 pontos, vamos fazer
a quarta melhor campanha de pontos corridos, acho eu, dos últimos anos, dos últimos 20 e tal anos. Porra, a malta assinava toda já e estava toda de acordo. Por isso, acho que conseguimos reunir aqui muitas coisas boas e para mim tem sido, porque ainda não acabou, uma satisfação enorme. Jardim, falando dessa satisfação enorme, né, nesse Campeonato Brasileiro, seu primeiro, você reclamou de algumas coisas, alguns momentos, né, que não foram legais. Uma competição que eu lembro, na primeira rodada você destacou o Mirassol, essa equipe vai dar trabalho. Você tem aí o Flamengo já campeão, o campeonato está praticamente encerrado, o Cruzeiro cumpriu o seu objetivo, está de volta à Libertadores, está no topo em terceiro, confirmado na terceira colocação. Que avaliação você faz desse Campeonato Brasileiro? Foi mais ou menos do jeito que você esperava? Foi mais difícil ou não? O que esperar dessa competição? Lembrando que o Cruzeiro teve apenas 5 derrotas, igualando ao líder, o campeão. O Flamengo também só teve 5, né? O que eu tenho para dizer do campeonato? É um campeonato extremamente disputado, onde existe, por exemplo, candidatos iniciais que hoje estão a jogar para o rebaixamento, não é? Por exemplo, estou a falar no caso do Internacional. Outros que eram candidatos iniciais e ainda estão a tentar disputar uma vaga na Sul-Americana. O futebol, isto não acontece, por exemplo, muito nos outros países, não é? Aqui no Brasil, por exemplo, em Portugal, em Espanha, uma equipa candidata ao título nunca vai jogar para não descer, não é? Isso é impossível, isso é impossível. E aqui no Brasil acontece isto é tudo... Isto é muito importante porque esta alteração e a importância de toda esta paixão à volta das equipas às vezes provocam este tipo de situações. Uma equipa muito boa, mas a seguir com problemas, com a pressão, elas não conseguem produzir. Em relação à Libertadores, já estamos satisfeitos. Minas Gerais vai ter um representante no próximo ano e isso também é importante para o futebol de Minas Gerais, que o ano passado não teve ninguém. O ano passado, este ano não teve ninguém, para o próximo ano vai ter um, também é importante para o futebol de Minas Gerais. Está empolgado para o que vem pela frente? Estou empolgado, estamos na meia-final, só temos de estar empolgados, toda a gente está motivada, toda a gente está-se a preparar o melhor para que a gente consiga cumprir esta meia-final com o Corinthians de forma positiva, de forma a conseguir o resultado que nós e vocês e os adeptos, principalmente, e a família Pedrinho pretendem. Jardim, boa noite. Alguns jogos atrás eu cheguei a perguntar ao Christian na zona mista sobre a possibilidade de imaginar um mata-mata, até mesmo a semifinal da Copa do Brasil, na questão da arbitragem. Hoje estava controlado, mas ficou um pouco apimentado ao final do jogo, não questionando a arbitragem, mas a gente sabe porque em um jogo mata-mata, os ânimos estão à flor da pele até mais do que um jogo de campeonato, de liga. Eu falo isso porque eu até perguntei ao Christian, ele falou que o elenco tem que tem que tomar cuidado na questão da arbitragem minar a paciência do time, o time esquecer de jogar a bola e ficar reclamando demais da arbitragem, esquecer o jogo. Para um jogo de mata-mata, semifinal da Copa do Brasil, como é que está o mental dessa equipe? Como é que você está imaginando isso? Já para esse jogo contra o Corinthians, essa sequência na Copa do Brasil? Sinceramente, eu gostava que falássemos menos de arbitragem, eu gostava que os resultados não fossem influenciados pela arbitragem, este tipo de situações. Mas eu vejo todos os jogos. Eu hoje vi uma agressão. Não, só foi agressão porque fui ao VAR. Porque se não fosse ao VAR, você viu o que aconteceu. O que era? Falta contra nós. Era falta contra nós. Não consigo entender. Uma coisa que toda a gente vê e uma coisa que é uma agressão, depois de ver no vídeo, e ali toda a gente vê, era falta contra nós. Mas pronto, é o futebol, é o que temos que saber viver com o que temos. Eu não vou me queixar, vim para o Brasil para assumir as coisas boas e as coisas menos boas. Não vou aqui só para escolher as coisas boas. É as coisas boas e as coisas menos boas. Mas gostava muito que
a prova, uma das provas mais importantes do país, que não fosse manchada pela arbitragem. Jardim, aqui, pensando, claro, com todo respeito ao jogo do domingo, mas contra o Corinthians, o que vai ser primordial aí para o Cruzeiro nesses próximos dias para que saia deste duelo aí vencedor e continue em busca do sonhado heptacampeonato da Copa do Brasil? A nossa ideia, pronto, voltar outra vez a repetir, a nossa ideia é recuperar estes jogadores que têm uma carga de jogos maior, não é? Estamos a falar deste grupo que hoje jogou, se não contarmos com o Sinisterra, os outros todos têm uma carga de jogos já muito grande. Também vamos ter atenção em alguns jogadores que têm pequenos problemas, que também convém a gente não expô-los a 2 dias de uma competição forte. Mas vamos construir uma equipa, eu acredito que vamos construir uma equipa competitiva, porque, eu já vos disse, o Cruzeiro tem um grupo muito grande, tem jogadores também de qualidade que não jogam. Não jogam porque o treinador não os coloca a jogar, ou que têm menos oportunidades do que os outros. E neste tipo de situação, vai ser uma equipa que os jogadores vão ter oportunidades, e não é só a oportunidade de jogar, não é a oportunidade de mostrar, mas a oportunidade também de se preparar e ter mais um pouco de tempo de jogo, para que, a seguir nos jogos do Corinthians, é necessário entrar, é necessário manter a intensidade da equipa, não cair, e isso é fundamental, este trabalho também de utilização dos jogadores menos utilizados. Jardim, Guilherme Macedo, do GE. Você falou sobre esse sonho que você tinha de viver o futebol brasileiro, que ainda está vivendo, e tem a Libertadores para o ano que vem também. Eu queria saber de você, que tem também no sangue, né, o venezuelano, de certa forma, e sul-americano, esse sonho de disputar a Libertadores, e se isso poderia ser, por exemplo, algo que pesaria para você estar aqui ano que vem, diante daquilo que você já falou, já repetiu, que é algo que ainda tem sob dúvida, que já conversou com o Pedrinho e vai conversar mais vezes ainda. Com certeza que nós estamos extremamente focados agora na taça e no último jogo do campeonato. A nossa qualificação para a Libertadores é uma motivação muito grande para todos os intervenientes. Eu tive a sensação que no Brasil jogar a Libertadores é uma coisa muito importante, mas com certeza que neste momento não é momento de pensar nisso, porque no futuro os que cá tiverem e os que vão defender as cores do Cruzeiro nessa competição vão fazer o seu melhor. Isso é que é uma realidade, porque neste momento o foco deste grupo e dos profissionais é a gente acabar o campeonato, mas já preparando aquilo que é os duelos com o Corinthians. Obrigado, mister. Boa noite a todos. Fim da entrevista. Aí, coletiva, então, do técnico Leonardo Jardim.